O tema da nossa mensagem nesta manhã é um convite de Deus para você. Um convite de Deus para você. Baseamos esse tema no texto que acabamos de ler. Jesus aqui começa de novo a falar por parábolas. O texto começa dessa maneira, né? De novo entrou Jesus a falar por parábolas. Nós estamos lendo como igreja neste mês o livro de Mateus, pedacinho por pedacinho, e lá no capítulo 13 a gente viu muitas parábolas do reino de Deus. E depois houve uma pausa ali, Jesus fez milagres, curou, operou tantas maravilhas, ensinou, e aqui Jesus foi interrogado por alguns fariseus, aqueles que seguiam a lei tintim por tintim e se sentiam melhores do que os outros, e no entanto não eram, claro, né? Então Jesus foi questionado por esses homens, e Jesus começa a responder através de parábolas. E aqui neste contexto do capítulo 21 para cá, há 3 parábolas. Nós já explicamos aqui várias vezes, e os irmãos sabem, o que é uma parábola. É uma história terrena que ensina verdades espirituais. Então, de novo, Jesus começa a falar por parábolas. E estas parábolas que ele conta aqui, têm um ensino. Qual é o ensino? O ensino é a responsabilidade da pessoa diante da oportunidade que Deus oferece. E hoje nós vamos ver aqui de novo Jesus comparando o reino de Deus. Tudo é sobre o reino. Se nós olharmos na palavra de Deus desde lá do início, é tudo sobre o reino de Deus, o domínio de Deus. Deus criou todas as coisas, Ele é o Rei, o Criador. Ele entregou esse reino ao homem, criado à sua imagem e semelhança, que tinha liberdade de fazer, de obedecer ou desobedecer. E nós sabemos que o homem escolheu a desobediência, e assim fazendo, ele entregou o reino a Satanás, que é o inimigo de Deus e que tinha tentado o homem a desobedecer, e o homem caiu. E entrou o caos em toda a natureza. Tudo começou a se transformar em caos, que é o que nós estamos vendo, em toda a bela natureza, ainda bela, criada por Deus, como consequência do pecado. Entrou a doença, entraram as brigas, os desentendimentos, entrou tudo que não presta, tudo que é ruim, acompanhando o pecado. Precisava alguém vir e restaurar o reino. Jesus veio como homem, assumiu a nossa forma humana, entrou na nossa história como um de nós, contudo sem pecado. E Ele é o único, não há salvação em nenhum outro, só no nome de Jesus. E Jesus restaura o reino. E Ele explica o que é o reino. Ele pregou sobre o reino, Ele ensinou sobre o reino. E esse reino tem as suas leis, completamente diferentes das leis do mundo, que imperam no mundo. E Jesus estabeleceu e tem estabelecido o seu reino e vai estabelecer mais ampla e completamente na sua volta. E aqui Jesus fala, olha o verso 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então nós vamos ver atitudes das pessoas em relação ao convite de Deus. Primeira atitude, rejeição. Você já recebeu um convite e você se sente assim constrangido a ir, porque a pessoa que convidou você gosta de você, gosta da sua companhia e convidou você para algum evento, alguma coisa. E você deve se sentir honrado quando
é convidado, não é verdade? Você lembrou-se de mim, me incluiu no seu círculo de amizades. Deus aqui é o rei aqui nessa parábola é Deus. Ele faz um convite. Vamos olhar o versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, o casamento do seu filho. Mas estes não quiseram ir. Então aqui, primeira atitude, rejeição. E por que rejeitaram? Porque não quiseram. Está escrito aqui, não quiseram. Pegaram o convite, tomaram conhecimento. Não quero. E eu queria que você pensasse comigo um pouquinho sobre o poder, a força da vontade humana. Eu me lembro de um fato que aconteceu lá em Maringá, quando eu era criança. Estávamos na igreja ali, ensaiando o coral infantil. Eu fazia parte do coral de crianças. Então estávamos ali, a irmã nos ensaiando, e entrou uma amiguinha nossa, uma menininha, que fazia parte ali do grupo, era da igreja, a menininha, ela entrou toda agasalhada, com um casaco bem pesado. E estava um calor do norte do Paraná, que só quem conhece lá a região sabe que ali, quando faz calor, é de torrar, né? E a gente tudo suando, e a menininha entra com casaco. As crianças não deixam passar, né? Então começaram todas a rir dela e perguntar. Os mais afoitos perguntavam: por que você está com essa roupa? Você não está com calor? Sabe qual foi a resposta dela? Nunca me esqueci. Ela disse assim: eu estou com calor, mas quero ficar com essa roupa. Calou a boca de todo mundo. Quero ficar com essa roupa. Então, essa é a vontade humana. É firme e forte para o bem ou para o mal. Olhe comigo as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que adianta examinar a Escritura, então? O que adianta ler aqui e constatar, realmente, a vida eterna, é Deus quem dá, mas eu não quero. É o que Jesus disse: contudo, mas vocês não querem vir a mim. Então, querer, eles não quiseram. Primeira atitude das pessoas aqui para com o convite de Deus foi rejeição. Segunda atitude, versos 4 até o 7, desprezo. Parece que chega a ser pior do que rejeitar, é desprezar, né? Você já se sentiu desprezado? Alguém que você convidou e a pessoa nem se justificou, nem disse assim: olha, eu queria te dizer que eu agradeço o convite, mas eu não vou poder ir por isso. Nem isso, a pessoa simplesmente ignorou. Como vemos isto? Olha o versículo 4. A insistência do rei. Ele ficou sabendo que a primeira atitude, rejeitaram, mas ele mandou outros servos. Vai lá de novo, vão vocês agora. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E foram, um para o campo, outro para o negócio, e ainda teve um grupinho que não se contentou de desprezar, pegou os servos que estavam simplesmente cumprindo uma ordem ali do rei, maltrataram e mataram. Pense na crueldade desses convidados. Desprezo e uma atitude cruel, insana,
vou pegar, vou maltratar, vou bater, vou matar esses camaradas que vieram aqui pela segunda vez, convidar para um banquete do filho do rei. Imagina, nós vamos ver nosso campo, eu quero ver meu negócio, eu não vou. Ouça as palavras de Jesus em Mateus 6:33. O que Jesus diz aqui sobre o reino de Deus? Jesus fala assim, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, adicionadas na sua vida. Negócio, para você ganhar a sua vida, o seu pão, licitamente, para você ser sustentado, sustentar a sua família, seu trabalho, tudo será acrescentado quando você põe aquilo que é prioridade em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo é sobre o reino de Deus. Qual é a terceira atitude? Já vimos a rejeição, vimos o desprezo e a terceira atitude. Nós vamos pular para os versículos 11 até o final, depois voltaremos para os 2 versículos lá do meio. Então, olhe comigo para o versículo 11, e nós vamos encontrar aqui a terceira atitude das pessoas em relação ao convite do rei. Verso 11, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Até o 13. Qual é essa atitude? Eu coloquei o nome de fraude. Todos nós sabemos bem o que seja fraude, né? Nós vemos fraude em muitas esferas. Aqui, no Brasil, no mundo, vemos pessoas fraudando. O que é fraudar? Todos nós sabemos muito bem. Enganar, né? Ludibriar, criar um jeitinho de desviar daquilo que é certo. Talvez lendo esse pedaço aqui da parábola, você tenha pensado assim, olha, mas que atitude mais drástica do rei. Será que ele não podia quebrar o galho ali para que esse homem, um só que estava sem a veste nupcial, coitado dele. Mas eu quero explicar algumas coisas para você dentro do texto, dentro da cultura judaica, dentro da cultura oriental. Quando alguém naqueles tempos, nestes tempos aqui bíblicos, no Oriente, alguém poderoso fazia uma festa e convidava pessoas, ele mesmo concedia vestes apropriadas para as pessoas participarem da festa. A festa era custo zero para os convidados, era só aceitar. Interessante, né? Você lembrou agora de algum convite que recebeu de um casamento e você teve que se preparar e fazer até uma despesa, comprar uma roupa apropriada, né? E se você foi testemunha, você tinha que ser daquela cor, daquele modelo, daquele jeito. Tem gente que faz tudo isso, né? E aí põe uma despesa e você, como convidado, você é honrado com o convite, mas você precisa se adequar ali à situação. E tem convite que até vem especificado o traje qual é, para a pessoa vir preparada, é por conta dela, na nossa cultura, né? Mas aqui, não. A pessoa já recebia todo o necessário. Custo zero, não precisava fazer nada, só se vestir e ir para a festa. Que maravilha!
E essa veste nupcial aqui tem um significado tremendo. Nós podemos olhar para João 3:5, uma passagem muito conhecida, Jesus e Nicodemos, aquele religioso que foi procurar Jesus à noite. Chegou, fez um rodeio e perguntou uma coisa para Jesus. Jesus foi direto ao ponto e falou assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tudo é reino na Bíblia, o plano de Deus, tudo é reino. Se alguém não nascer de novo, não passar pelo novo nascimento, pela transformação, não pode ver o reino de Deus. Quero também que você vá comigo um pouquinho atrás ali da nossa passagem, não desmarque Mateus 22, porque nós vamos voltar já para ela. Em Mateus capítulo 7, tem uma das passagens mais solenes, mais graves. Olha o que Jesus diz aqui, Mateus 7, 21. Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Agora pode voltar lá em Mateus 22. Este homem que entrou ali naquela festa, ele aceitou o convite, ele foi encontrado, já nós vamos ver em qual grupo que ele foi encontrado. Ele entrou na festa, mas ele não quis, ele desprezou a veste nupcial. E a veste nupcial é o novo nascimento, é o perdão dos nossos pecados, é o revestir-se de Jesus Cristo, é aquela transformação dentro do coração. Então, o que nós aprendemos com essa pessoa que frauda, é aquele que deseja o benefício. A festa, estar numa festa do casamento do filho do rei, imagine o cardápio, imagine as honrarias. Eu quero estar lá, eu quero essas coisas. Só que não quis a condição única do rei. Quer os benefícios do reino, mas não o compromisso do reino. Está na igreja. A igreja não é reino, ela é uma expressão do reino, mas o reino é muito maior. A pessoa está na igreja, mas não passou pelo novo nascimento. Só quer participar daquilo que é vantajoso, gostoso, mas não me comprometo e não quero a condição, a bênção de Deus. A veste nupcial não era um peso, pelo contrário, era a bênção do perdão. Para alguém ser perdoado é preciso arrependimento, só isso. A pregação de Jesus era: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. A pregação de João Batista, que veio antes de Jesus, era: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. A pregação dos apóstolos era: arrependimento porque está próximo o reino de Deus. A nossa pregação é esta, não é outra. E o reino de Deus, para entrarmos nele, a porta é estreita. A porta é o arrependimento. Então, somos revestidos das vestes nupciais e podemos entrar. Então, veja que aquele que não aceita as vestes, não aceita o próprio Cristo, não aceita a própria condição única que o rei coloca: confissão de pecados,
Cantamos agora há pouco, venho a ti me confessar. Para quê? Para minha alma descansar. Que descanso, que alívio nós encontramos quando confessamos, recebemos o perdão, as vestes brancas, as vestes nupciais, a veste de justiça e o convite de Deus que está sendo feito. Finalmente, vamos para os versículos 8 a 10 e nós vamos encontrar a quarta atitude em relação ao convite de Deus. Relembrando que a primeira atitude é rejeição, a segunda atitude, desprezo, a terceira atitude, fraude. Eu vou, mas vou do meu jeito. Eu vou com a minha roupa mesmo, não precisa sair. E a quarta atitude, aceitação. Versículo 8. Então disse aos seus servos, o rei, está pronta a festa. De novo, ele aprontou tudo, ele fez tudo. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Eles aceitaram. Quem eram essas pessoas? Ide para as encruzilhadas. O que é uma encruzilhada? Todos nós sabemos, né? É um lugar que você chega assim, tem uma possibilidade à esquerda, tem uma possibilidade à direita, tem um caminho na frente e também tem o de onde você veio. A encruzilhada leva a pessoa a tomar uma decisão. Para onde eu vou? Para cá? Ou vou para cá? Sentido oposto. Será que eu vou em frente? Será que eu volto? O rei mandou ir para as encruzilhadas, para pegar aqueles que estavam sem saber para onde ir. Indecisos, perdidos. E agora o que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Qual o rumo que eu devo tomar? O convite é para você. Mas tem mais um tipo aqui. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. Não era para restringir o convite, não excluir ninguém. Quantos encontrarem? Se encontrarem 100, convidem 100. Se encontrarem 1000, convidem 1000. Não deixa ninguém fora. Você não está fora do convite de Deus. Ele é para você, ele é para mim. Mas tem mais, olha só o verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas. Tinha gente na estrada e tinha gente na encruzilhada. Onde você está? O que uma pessoa faz na estrada? Anda, né? Anda. Está andando. Está viajando. Está buscando. Onde eu vou parar? Está procurando alguma coisa. Será que é isto? Achei alguma coisa. É isto? Não, não é. É isto? Não, não é. Está na estrada. Quem está na estrada deseja chegar. Por mais que ame a vida de estradeiro, caminhoneiro, né? Você quer chegar. Você não quer ficar eternamente na estrada, morrer na estrada. Você quer chegar. Mas você não sabe, está procurando. Será que é aqui? Será que é ali? Será que é para a esquerda? Será que é para a direita? Será que é para frente? Será que eu volto? Estrada, encruzilhada. Fala de cansaço, de estar andando, procurando. Jesus, o convite dele oferece descanso, oferece chegada,
oferece lugar seguro, oferece perdão, oferece uma veste de justiça e um convite para entrar para um banquete, onde você vai ser saciado, lá no profundo da sua alma. Na estrada você não vai se satisfazer, na encruzilhada você não será satisfeito. Você precisa uma decisão, uma chegada, um descanso. E este descanso, esta chegada está sendo proposta para Jesus. Veja uma coisa linda, o convite foi endereçado primeiro para os religiosos, aqueles que deveriam aceitar, que já foram preparados desde que nasceram, né? Os judeus ouviram, Jesus veio para eles e eles não o receberam. Está lá em João capítulo 1, verso 11. Eles não receberam, eles não quiseram. Aí o rei não queria ficar com a casa vazia, seus salões de festa amplos, cabe todo mundo. Os bois foram mortos, foram preparadas as carnes, os bois cevados, ou seja, aqueles engordados para aquela ocasião. Tudo estava pronto, o banquete está pronto, está tudo preparado. É perdão que você precisa, está na mesa do banquete. É paz que você precisa, está na mesa do banquete. É direção que você precisa, é satisfação, é cura. O que é? Tudo está preparado, à disposição. Venha ao altar. Deixe-se ser encontrado na estrada da vida. Deixe-se ser encontrado na encruzilhada. O rei está convidando, o convite é para você. O último versículo do nosso texto diz assim: porque muitos são chamados, muitos, todos são chamados, muitos, mas poucos escolhidos. Se você pensa assim, eu estou tão perdido na vida que eu vou aonde o fluxo for maior. Você já esteve assim no trânsito às vezes? Não tenho certeza se é ali, mas como está todo mundo virando ali, eu vou virar também. E você se dá mal, porque não era ali. Isso já deve ter acontecido com você. Então, lembre-se, Jesus disse que a porta é estreita, não vá pela maioria. A maioria está caminhando para a perdição. A maioria está num navio que vai afundar. Mas Jesus está ali com um barco seguro, dizendo: pula para cá. Eu vou levar você aonde você sempre sonhou, desejou e nunca encontrou, porque não consegue encontrar sozinho. Ninguém consegue encontrar sozinho. Mas Ele está aqui e Ele está fazendo o convite para nós nesta manhã. O convite é para você, o convite é para mim. Convite de graça, de misericórdia, de amor, com insistência. Mandou uma turma de servos, não se feriu ou não desistiu diante da rejeição. Mandou de novo outro grupo de servos, insistindo: venham, está tudo pronto, não perca a festa. Quantos estão perdendo? Mas nesta manhã eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração e você está dizendo: eu quero ser desse quarto grupo, eu aceito o convite, eu quero, o convite é para mim. Eu não fui excluído, eu estava na encruzilhada. Eu nem sou daquele povo lá que prioritariamente recebeu o convite, rejeitou, desprezou. Eu sou aqui. Eu sou um estrangeiro, mas Ele me amou. Ele me mandou o convite com insistência. E Ele me mandou até um traje, está aqui nessa caixa, olha que coisa maravilhosa. É claro que eu quero, eu vou aceitar esse convite. Você quer ser desse grupo? Eu quero convidar você a ficar de pé, na presença do Senhor, e dizer a Ele,
com as suas próprias palavras, do seu jeito aí, dizendo que você aceita o convite.